terceira Manduca, a terceira edição da Mostra de Cinema Infanto-Juvenil de Cachoeira. Ela é realizada pelo grupo PET Cinema, um programa de educação tutorial, né? Somos 12 integrantes, somos 13, né, contando comigo, integrantes desse grupo do curso de cinema da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estamos aqui na segunda mesa da mostra, uma mesa dos petianes, né, como a gente se chama carinhosamente, porque eu trabalho de pesquisa de um ano, né? Então a gente pesquisa uma temática, a mostra tem esse diferencial de ter uma temática que seja cara para a nossa vida cotidiana, alguma questão para a gente pensar com filmes variados, diversos, né? E também para escrever uma pesquisa completa, né? Tanto para desenvolvimento de artigos, quanto de reflexões, né? Quanto de produções audiovisuais. E então essa mesa é dedicada ao trabalho dos petianes, às pesquisas que eles estão fazendo no momento, né, com esse tema anual. O tema desse ano é Corpo e Identidade das Crianças e Jovens no Audiovisual. Então, o recorte das pesquisas deles parte mais para jovens, né? Vão ser 2 artigos apresentados aqui e depois a gente conversa, né, mais informalmente. Antes de mais nada, eu vou então convidá-los a se apresentar rapidamente antes de começar os artigos. Vamos por ordem alfabética? Eu sou o Gabriel Paz, eu sou já bolsista do PET desde 2017 e... Mas eu falo. No cinema eu faço mais questão de montagem, pós-produção, mixagem de som, essas coisas mais de pós, assim. E acho que é isso. Vai apresentar o artigo, então, com o Matheus, né? Com o Matheus, isso. Obrigada. Olá, gente, eu sou a Ianca Oliveira, sou bolsista do PET, sou integrante do Visu, um grupo de extensão da UFRB, faço parte da CEL, social, na verdade, da coletiva Pavio Curto. E no cinema eu desenvolvo muito performance, eu gosto de trabalhar com a linha do corpo e sou diretora também desse mundinho aí do cinema. Oi, gente, eu sou o Luan Santos, eu sou natural de Salvador, Bahia, e atualmente eu sou estudante de graduação de Cinema e Audiovisual na UFRB. Eu sou bolsista do PET há 2 anos e eu desenvolvo pesquisa sobre cinema e educação no PET, e assim como também pesquisa no GPDoc, que é um grupo de estudos em práticas de documentário, e também realizo críticas no View Review, que é um site por estudantes de graduação da UFRB. Eu faço principalmente direção de fotografia, montagem e cor em obras audiovisuais independentes e universitárias. Eu acho que é isso. Sou o Matheus, eu sou graduando do 8º semestre do curso de cinema, 8º com um asterisco desse semestre extra que a gente teve no final do ano passado. Eu sou bolsista do PET, eu já fui assistente de direção de 2 curtas universitários que rodaram em festivais, Mãe e agora Maria. E as coisas, já fui crítico para Cine Cachoeira, já fui lanterninha, já fui muitas coisas no cinema. Então... Eu esqueci de me apresentar também. Eu sou Ana Paula, eu sou tutora do grupo PET Cinema, professora do curso, e estou aqui com o pessoal para fazer a mediação. Ia ser Vanessa, teve problemas técnicos, outra bolsista, né? Mas estou aqui substituindo. Vamos começar com o artigo do Gabriel e do Matheus, intitulado Corpo, Identidade e Performance, no curta-metragem experimental brasileiro, uma constelação fílmica. Então, eles vão falar uns 20 minutinhos sobre o artigo, a apresentação, depois a gente passa para o segundo artigo e abre para o debate.
a conversa. Eu vou colocar aqui para apresentar, viu? Mas então, o nosso artigo é Corpo, Identidade e Performance no curta-metragem experimental brasileiro, uma constelação fílmica. A definição de performance para André Brasil é que a performance é o momento de uma exposição, um corpo... Deixa eu voltar. Estou nervoso com a gravação. A definição de performance para André Brasil é que a performance é o momento de uma exposição. Um corpo se expõe, e ao se expor, ele cria uma situação na qual se expõe. Não sem, no mesmo gesto, criar-se a si mesmo. Uma forma aparece e ganha forma à medida que aparece. Nesse caso, a performance se encontra entre o gesto e a mise-en-scène. Isso significa que a definição dele para o termo está entre a espontaneidade e o deliberado, no caso, a atuação de fato. É uma atuação que segue um planejamento, que segue um roteiro. Ou qualquer tipo de acordo já pré-estruturado, digamos assim, entre as partes de quem grava e quem é gravado. Podendo, inclusive, estar nessas duas extremidades, digamos assim. Podendo estar ao mesmo tempo numa cena roteirizada, mas dentro dessa roteirizada fazer um improviso ou algo assim. Como no exemplo, o filme Império dos Sonhos, do diretor David Lynch, que ao mesmo tempo que o filme era roteirizado, quase todos os diálogos, na verdade, eram improvisados entre os atores. A performance para Clara Rodrigues, em seu artigo Performance, Gênero, Linguagem e Alteridade, ela diz que a palavra performance é destes significantes que, ao longo do tempo, foram adquirindo tamanha polissemia que hoje se torna difícil usá-la sem uma explicação prévia do que se pretende dizer. Nós podemos levar essa definição para o cinema experimental, que desde os anos 40 deixou de ser experimental na sua forma literal, digamos assim, e passou a ser um gênero. E como gênero, ele se baseia em alguns recursos típicos, tais como tipo, uma forma não narrativa, uma abordagem poética ou reflexiva, umas imagens fora de foco, pintura ou corrosão na película, tipo edições rápidas, o uso de som assíncrono, que no caso é tipo não diegético, ou talvez nenhum uso de som. Essas são algumas características que definem geralmente o que se entende por experimental. Um exemplo famoso do cinema experimental é o Tramas do Entardecer, da Maya Deren, que é considerado um marco na produção cinematográfica experimental americana dos anos 40 e 50, se tornando assim um cânone. Esse termo, cânone, é derivado do grego e que normalmente se caracteriza como um conjunto de regras sobre um determinado assunto. Para o Vitor Guimarães, em seu recente artigo para a Cinética, Variações a partir de um autorretrato da crítica brasileira, ele diz que um cânone não apenas reflete valores, mas os institui. Ele celebra certos traços artísticos em detrimento de outros. Define um campo de possibilidades, o que pode e o que não pode ser arte, e carrega em seu interior, queira ou não, uma definição sobre o que é um romance, o que é um quadro e o que é um filme. Ele propõe um arejamento desse cânone sobre o que é filme, pensando também na imensa produção diária feita por cineastas amadores e disponibilizada em canais no YouTube, e propõe uma revisita de alguns desses fenômenos fílmicos como Leona Assassina Vingativa. E foi com base nisso que começamos a pensar em filmes experimentais para essa constelação. Filmes que procuraram quebrar esse cânone do cinema experimental, como obras que foram livremente filmados, não se prendendo a nenhuma dessas regras clássicas, ou como filmes que nem foram filmados na real. Para contextualizar, a constelação fílmica é um método de análise comparativa desenvolvido por Mariana Souto. O método tem como base os estudos da literatura comparada, Walter Benjamin e conhecimentos básicos em astronomia, já que parte da análise consiste em organizar os filmes geometricamente, com cada obra representando uma estrela dessa constelação. São analisados sempre um mínimo de 3 filmes. Essa é uma regra aplicada pela autora do método, criada por ela, no caso. Tanto para evitar um raciocínio linear nessa análise, como se pretende também contrastar essas ideias em um esquema de ponto e contraponto e se mantendo fiel aos estudos astronômicos, né? A autora também atenta para a construção de uma narrativa quase ficcional ao pensar uma continuidade entre esses filmes.
na análise via constelações fílmicas, um filme pode, na análise dela sobre constelações fílmicas, um filme pode ser a continuação de outro, ou ser o fora de campo de outro, ou digamos que ele possa ser a continuação de outro num futuro hipotético, digamos assim. E com base nisso, projetamos Corpo, Identidade e Performance no curta-metragem experimental brasileiro, uma constelação que agrupa o primeiro vida da série paraense Leona Assassina Vingativa, com os curtas-metragens baianos O Arco do Medo e Sair do Armário. O primeiro ponto dessa constelação é esse vídeo, né, Leona Assassina Vingativa. Ele foi postado originalmente no YouTube em 2009 e concebido despretensiosamente por Leona e Paulo Colucci, que são os intérpretes de Leona Vingativa e Aleijada Hipócrita, respectivamente. Posteriormente, a obra foi continuada em outros vídeos no YouTube, dando seguimento à história desses personagens. Nesse primeiro vídeo, filmado enquanto a protagonista Leona tinha apenas 11 anos, retrata uma briga entre as personagens, envolvendo agressões verbais e físicas. A performance aparece em Leona Assassina Vingativa como simultaneamente gesto e mise-en-scène, porque existe ali um planejamento, algo acordado, principalmente no sentido da referência que elas estão usando para compor as personagens e as situações, que são as novelas mexicanas, que é o tempo todo atravessado pelo que André Brasil define como a força-forma do gesto, que é uma forma que aparece e ganha forma, não previamente, mas à medida em que aparece, né? Reiterando o que já foi dito. Isso é muito bem ilustrado no texto de Ingá para a Cinética, por exemplo, publicado em 2018, onde ela tenta para que comentando sobre o vídeo da Assassina Vingativa, ela fala que o jogo ocorre na medida em que não existe uma identidade assinalável para qualquer um dos elementos em cena até o momento em que as personagens se relacionarão com eles. Assim, aquilo que primeiramente identificamos como uma cadeira se revela enquanto porta, uma vez que Leona bate nela antes de entrar. Já o que poderíamos supor ser um grampeador de papel é representado como a câmera de filmagem que Leona destruirá no ímpeto de aniquilar as provas contra si. No limite, tudo pode se tornar outra coisa, a depender da verve criativa que anima a intervenção dos personagens. E outro aspecto da performance que Leona Assassina Vingativa traz são as performances de gênero feminino, que Leona e Paulo emulam das personagens das novelas mexicanas, numa modalidade que Judith Butler caracteriza como a repetição estilizada de atos, que é essa reencenação de um conjunto de significados já estabelecidos. A partir desse link da performance de gênero e da reencenação de um conjunto de significados já estabelecidos, fazemos a conexão com o segundo filme da constelação, que é O Arco do Medo, de 2017, dirigido, roteirizado, produzido, montado e performado por Juan Rodrigues, que é egresso do curso de cinema? Não sei se ele já formou, mas ele fez parte aí da nossa história da UFRB. O Arco do Medo é o filme do meio da trilogia da Bicha Preta, idealizada por Juan, que começa com o Arco da Liberdade em 2015 e termina com o Arco do Tempo de 2019. A performance do filme traz o Juan modificando a apresentação do seu corpo para a câmera, ilustrando uma trajetória que vai da tentativa de assimilação com a performance de gênero de um tipo de masculinidade negra passada pelo desconforto do segmento em que livra seu corpo, que havia sido enrolado no fita adesiva, e chega a uma performance de uma feminilidade que ele descreve no seu monólogo Foi negada às mulheres da sua família. Existe aí, portanto, uma concretização física de elementos que foram puramente imaginados a partir da performance no filme anterior. Deixa eu só refazer esse último parágrafo.
existe aí, portanto, uma concretização física de elementos que foram puramente imaginados a partir da performance no filme anterior, no filme anterior da Constelação, no caso do Leona, tudo é criado a partir da performance, e aqui a gente vê na performance uma concretização desses elementos também, né? Os elementos de cena fazem parte da performance de Juan. Os elementos físicos mesmo, né, da direção de arte. Em O Arco do Medo, os elementos cênicos como o vestuário, a troca dele, o cabelo e a maquiagem são elementos visíveis e aderentes à performance. E a partir disso a gente faz uma ligação com o último filme da Constelação, que é Sair do Armário, da realizadora Marina Pontes, também egressa do curso de cinema da UFRB, que, diferente do filme anterior, se desfaz quase completamente de qualquer elemento visual, mantendo apenas as legendas, amarela para Marina e branca para a mãe dela, que apoiam o diálogo entre mãe e filha sobre a primeira se declarar lésbica para a segunda. A leitura que fizemos do filme é que ele é idealizado como uma performance. Existe intencionalidade em pôr em cena através da gravação do momento íntimo, mas a atuação de Marina durante o filme, a atuação no sentido de postura ativa durante o processo, não no sentido de interpretar o papel na ficção. Essa atuação, ela está performando ali essa identidade de filha, e isso joga, a gente entende que isso joga ali a presença dela no filme no campo do gesto também. E nesse sentido, o filme apresenta a distinção que o Brasil chama de forma de vida e forma de imagem. Imagem aqui não no sentido pictórico, mas no sentido da criação a partir do imaginável. Isso pela simultaneidade que Marina existe no filme enquanto a personagem da filha e a realizadora da obra. E, para finalizar a minha fala, eu queria dizer que a constelação que nós fizemos, ela não tem uma história necessariamente, né, como propõe Mariana Souto, quando ela fala da narrativa quase ficcional a partir da continuidade ao pensar a continuidade entre os filmes. No entanto, ela tem o elemento narrativo do ritmo, através do acréscimo e retirada dos elementos, né? A gente acrescenta a cenografia que falta em Leona, em O Arco do Medo, e retira a fotografia do filme para Sair do Armário. E também, claro, o eixo da performance, que é o elemento empregado nos filmes que acentua o caráter experimental deles, que transformam as precariedades expostas nas obras, né, da escassez de recursos de Leona, o desamparo sobre o qual Juan fala e Marina vive, na fonte da originalidade desses filmes. Encerro aqui minha fala. E essas foram as referências ao nosso trabalho. Muito obrigada, Gabriel e Matheus. Como a gente combinou, né, eu vou comentar, conversar e pular aqui perguntas para a gente conversar no final, né, depois das duas apresentações. Então, passar a palavra para a Ianca e Luan. Eles vão falar sobre narrativas desencruzilhadas no tempo espiralar. Corpos que atravessam e são atravessados pelos tempos. Então, o artigo deles tem esse título. Passo a palavra para vocês. Nessa constelação fílmica, eu e a Ianca, a gente vai refletir sobre, 3 filmes, de curta-metragem brasileiro contemporâneo, do cinema negro, que usa das encruzilhadas e os tempos não lineares nas suas narrativas performáticas e fabulativas de corpos pretos, para falar sobre diáspora, para falar sobre futuros negros e para falar sobre um devir negro do mundo, né? Esses 3 filmes são O República, que é uma ficção experimental da Grace Passolo, do ano passado, já feito durante a quarentena. O Preces Precipitadas de um Lugar Sagrado que Não Existe Mais, a ficção do Rafael Luan e do Mike Dutra, lá de Fortaleza, no Ceará, e o cartucho de Super Nintendo e Anéis de Saturno.
que é uma ficção de Leon Reis. É importante ressaltar, eu acho aqui, que a gente está também tipo, dentro de um grupo que é universitário, que faz parte da universidade, que é, tipo, que é público mesmo, e de tanto Preces quanto Cartuchos, eles são da Vila das Artes, lá de Fortaleza, que é uma escola pública de cinema, e isso é muito importante para a produção mesmo, tipo, de novos cinemas e novas narrativas. Acho importante destacar isso. O nosso gesto constelatório surge a partir da articulação dessas experiências negras através de temporalidades espiralares, tipo, sendo o corpo negro a máquina do tempo que opera os deslocamentos dessa narrativa, né? Tipo, todas essas narrativas, ela fala de tempo, ela fala de encruzilhada, e ela fala de uma performance que esses corpos negros ocupam no Brasil é, tipo, e eu acho que performances também, deslocamentos também que esses corpos querem, tipo, fazer, né? Tipo, esse conceito de encruzilhada e de tempo espiralar, tipo, surgiu a partir da leitura, tipo, do texto Performance do Tempo Espiralar, tipo, da Leda Maria Martins, e a partir dela, tipo, desse texto, a gente foi montando essa constelação mesmo e trazendo esses conceitos para a gente, tipo, conseguir articular os filmes. É super importante tipo, da gente, enquanto exercício crítico, tipo, na hora de pensar essas narrativas que não são tipo, tradicionais, que quebram com a tradição ocidental de cinema, a tradição narrativa de cinema, de que a gente também tipo, consiga articular tipo, esses filmes e a visão que a gente tem sobre esses filmes a partir de textos tipo, e conceitos que também tipo, não sejam tipo, hegemônicos, né? Então é importante para a gente trazer a Leda Maria Martins para esse diálogo, porque é uma autora ainda pouco estudada nas escolas de cinema e que traz muito conteúdo para a gente pensar as narrativas e pensar principalmente o teatro. A, a Grace Passou estuda bastante a Leda Maria Martins, né? E isso é muito importante para o trabalho dela e o que ela vem desenvolvendo no cinema atualmente. Então, eu também tipo, toco nessa tecla que é importante a gente trazer novas referências para tipo, para a área do audiovisual. Tipo, o conceito de encruzilhada, da esfera do rito e, portanto, da performance, a encruzilhada é o lugar radial de centramento e descentramento, tipo, interseções e desvios, tipo, texto e traduções, tipo, confluências e alterações, influências e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e pluralidade, origem e disseminação. A encruzilhada é uma operadora de linguagens e discursos. A encruzilhada, como lugar terceiro, é a geratriz de produção sígnica tipo, diversificada e, portanto, de sentidos plurais. Esse é o conceito de encruzilhada presente no texto da Leda e que ajuda a gente a entender os vai e vem tipo, da narrativa dos filmes tipo, em questão, né? Tipo, são tipo, filmes que cruzam os tempos, que cruzam as eras tipo, também cruzam os próprios corpos tipo, nessas performances, né? O outro termo tipo, que a gente vai usar bastante é o tempo espiralar, que ela define como a primazia do movimento ancestral, é fonte de inspiração, matiza as curvas de uma temporalidade espiralada, tipo na qual os eventos, tipo, desvestidos de uma ordem, desvestidos de uma cronologia linear, estão em processo de uma perene transformação. E aqui também tipo, outra frase tirada do texto dela é que nas espirais do tempo tudo vai e tudo volta. Isso é bem importante, tipo, essa questão do tempo para a gente, tipo, nessa reflexão sobre os filmes, porque são filmes que falam de tempos, tipo, tempos narrativos e tempos históricos também, e tipo, esse tempo espiralar é um contraponto ao tempo, tipo, ao tempo linear, que é o tempo tipo, ocidental, que é um tempo da colonização também. Então, quando a gente busca esse tempo espiralar, a gente está buscando novas formas de viver e experienciar os nossos corpos mesmo. E
tipo, o último conceito é o performance, que para a Leda Maria Martins é bastante amplo, vai tipo, desde a oralidade até o gesto do corpo, vai de muita coisa mesmo. E é o que liga também esses três filmes, são as performances tipo, dos atores e atrizes em cena, né? Ianca, pode passar, por favor. Tá, República, né? Eu fiz uma sinopsezinha que eu gosto muito de ler quando eu falo de República. Eu gosto de, quando eu faço filme, ou assisto filme, na verdade. Eu gosto de fazer uma sinopse que é minha, assim, para pensar, começar a desmiuçar, a entender esses filmes, assim, para mim, nos meus conceitos. Então, no filme República, a encruzilhada de um sonho que nunca existiu no Brasil. Da câmera como olhar de confrontação ao espectador. E do olhar da própria Grace passou sobre o mundo de dentro e de fora, rua do país. O corpo preto é uma reflexão entre um descansar que não é real, que o sonho nos aprisiona em uma busca de liberdade que não existe, pois o Brasil acabou. Mas o meu nunca existiu. E se ele não existe, é porque não passa de um mero sonho. O gesto de falar, exclamar e corporal nos coloca como persona, eu, de um mundo do qual é real. O República tem como o Luan estava falando, né, sobre a Leda, ele tem uma performance muito importante que é da voz, né, da oralidade entre as Graces. Para mim, são uma encruzilhada de Graces ali, passado, presente e futuro, se encruzilhando ali, né, da ação assim, de um mundo pandêmico, né, pensando no tempo que a Grace gravou esse filme, né, um mundo pandêmico, né, é um mundo que não é igual para todo mundo, né, é uma reflexão muito legal, porque a Grace está dentro do apartamento dela e a outra Grace está fora, né, essa ideia da rua. Então, são duas limitações, né, de território ali, de olhares também uma com a outra. Então, é se confrontar mesmo, assim. Quando a Grace, que está lá fora, entra, né, ela se confronta ela mesma dentro desse processo, né? É colocar o corpo negro em dois pontos, assim, né? Em dois pontos de vista, assim, e do olhar mesmo, assim, desses tempos que a gente pode estar nesse lugar, né? E dessa ida e volta mesmo que a Leda traz, né? De a gente estar nesse ponto aqui, desse apartamento, mas ao mesmo tempo a gente pode estar naquele ponto da outra Grace que está nas ruas. E aí é se confrontar mesmo, assim, de eras, assim, e do olhar mesmo, assim, das duas, que é o mais importante, assim, na performance da Grace, que é maravilhosa, é quando elas se olham e a Grace do apartamento começa a chorar, assim, né? É um olhar muito importante, assim, e majestoso, assim, para a composição, assim, dos atos, né? Daqueles atos, assim, que para mim ali, a Grace faz aquele filme para mim em atos, assim, e aqueles atos são muito importantes para dar a narrativa daquele filme, assim, do República mesmo. Aí eu trouxe algumas coisas, né? A gente viu lá, que foi o olhar, né? Quando a câmera sai da performance que a Grace está naquele sonho, ela liga para a mãe dela, né? E aí ela vai para a cozinha. Então tem toda uma narrativa, né? Da fotografia e parar naquele olhar, né? É majestoso, assim, a câmera vai parar naquele olhar da Grace, naquela fotografia lá, e aí tem aquela voz, né, soando, gritando lá, esse Brasil não existe, né? Então é uma confrontação, e aí eu trouxe o outro olhar, que é dessa Grace lá fora, né? Quando confronta essa Grace que está dentro de casa, né? E que acha que o Brasil é um sonho, né? Mas é a realidade, assim, e a realidade é nua e crua, né? Mas é isso, assim. Essa encruzilhada dos olhares mesmo, assim. Desses lugares mesmo, assim. De ponto de vista. Essa encruzilhada. Bom, eu vou falar de Prece Precipitada de um Lugar Sagrado que não existe mais, que é o filme do Rafael Luan,
e o do Mike do Ultra. E eu vou abordar esses 3 pontos que estão no slide. Tipo, o primeiro ponto, que é a impossibilidade de voltar para casa, é um ponto que aparece nos 3 filmes de forma muito tipo, pertinente mesmo. Tipo, se tratando não só de uma impossibilidade física, mas de uma certa impossibilidade econômica, social também. E em Preces é o personagem do Breno, tipo, ele tá voltando para casa depois de um reggae lá na cidade de Fortaleza, e ele perde o último ônibus da noite. Assim que ele perde o último, tipo, assim que ele perde o último, tipo, ônibus para ir para casa, tipo, ele é ao mesmo tempo transportado para a zona de sacrifício, que é um limbo temporal, tipo, onde as pessoas negras estão ficando presas, e que tem um paralelo muito grande também com a própria questão da diáspora, né? A gente, tipo, ter sido arrancado do nosso próprio tempo e espaço é uma questão importante para, tipo, para o filme, tipo, até quando ele nomeia certos conceitos, né? Que é um conceito que eu gosto bastante. Até hoje eu tento entender mais profundamente, é o conceito de tipo, é o conceito de miscigenação dos tempos que ele usa. E eu acho que também esse conceito de miscigenação dos tempos é uma forma de encruzilhada, né, que ele está tipo, articulando dentro da narrativa. Então, essa possibilidade de voltar para casa é tanto uma possibilidade de voltar para casa no sentido tipo, de voltar para casa depois de uma noite de festa, né, que você quer voltar para casa cansado, mas uma impossibilidade de voltar para nossa tipo, identidade, para o nosso território de origem mesmo, sabe? Esse lugar não existe mais, assim como o Brasil, e, tipo, de Grace passou, não é um sonho onde ela pode acordar. Então, tipo, o filme parte dessa impossibilidade para construir um lugar onde é possível se estar também. E aqui, como eu já disse, a miscigenação das realidades e o encruzilhar dos tempos é algo importantíssimo para o filme, porque ele está o tempo todo tipo, nesse cruzamento, ele tipo, tem vários saltos temporais durante a narrativa, e o personagem do Breno, tipo, na zona de sacrifício, ele encontra com tipo, 2 personagens que são de tempos distintos, então ele também é uma espécie de ancestral para aquelas pessoas, já que ele veio de antes dela. Então, tem esse intercruzar desses corpos que estão em tempos diferentes, mas vivem as mesmas coisas, né? Tipo, vivem o mesmo preconceito racial, vivem a mesma o mesmo genocídio negro no Brasil. Então, é importante esse intercruzar até para evidenciar que tipo, certas coisas não mudaram e tipo, não vão mudar. Tipo, a não ser que haja um esforço muito grande para isso. E o outro ponto que a gente vai tipo, abordar do filme Preces é o afrofuturismo. O filme está dialogando bastante com a questão filosófica, estética e tipo, também conceitual do afrofuturismo, tipo, tanto pela essa abordagem de tipo, ser uma narrativa fragmentada temporalmente, né? Tipo, uma narrativa que, de certa forma, ascende para um futuro negro, tipo, tanto pelos elementos estéticos que tipo, ele usa. Tipo, isso a gente vai falar mais para frente, quando a gente entrar nos tópicos, que eu vou falar especificamente das partes tipo, de tecnologia dos 3 filmes, mas o filme ele está operando justamente nessa questão do afrofuturismo, tipo, a partir da estética e a partir do conceito mesmo de um futuro tipo negro que que permita a existência tipo desses sujeitos com paz, né, com tipo, uma devida integração mesmo. Tipo, eu trouxe essas fotos aqui, a gente trouxe essas fotos para evidenciar esse lado também do afrofuturismo. Essa primeira foto está muito tipo nesse conceito estético mesmo, com esses fios tipo neon mesmo, e essa toda estética tipo da iluminação. E essa cena também que o personagem do Breno, quando ele é transportado para essa zona de sacrifício, ele é transportado e ele cai direto no mar. O mar é algo muito importante para a gente, tipo, pessoas negras, porque foi onde o tráfico tipo transatlântico ocorreu. É um lugar tanto de tipo agonia para a gente, quanto um lugar
onde a gente se sente bem por, tipo, de alguma forma estar mais perto de casa. Eu acho que o filme também traz essa volta para casa a partir do mar. Ianca, pode passar. Cartuchos, né, de Super Nintendo em Anéis de Saturno. Vou ler também minha sinopse, eu adoro fazer sinopse de filme. No filme Cartucho de Super Nintendo, em Anéis de Saturno, é a encruzilhada de consertar a bicicleta e voltar para casa, na busca da sobrevivência e da rebelião contra os padrões e o racismo impostos. É o resgate ancestral do batismo que coloca o personagem da bicicleta como o ator principal da história, ou o antagonista dela, frente à sua desconfiguração do que é ser preto em um bairro nobre. Um despertar através da fabulação dos jogos como iniciador de um novo nível de luta e conquista na configuração de nomear o outro. Por que meu corpo dói? Porque só quando a gente volta para casa as feridas param de se esconder. Só elencando mesmo o que o Luan falou sobre preces, e isso eu peguei muito dentro do filme quando eu assisti, né, o cartucho de Super Nintendo. Essa frase me marcou muito, porque meu corpo dói, né? Porque só quando a gente volta para casa as feridas param de se esconder. E eu acho que é isso, né? Quando a gente volta para o nosso rumo mesmo, assim, né? Para nossa descoberta, assim, do nosso corpo mesmo. Eu acho que a gente começa a ver as nossas feridas, assim, né? Sentir, na verdade, não ver, mas sentir essas feridas, assim, entender esses processos, assim. Então, a gente norteou também a impossibilidade de voltar para casa, né? Essa busca de querer reiniciar, né? Esse jogo, né? De ir à luta. O filme Cartucho de Super Nintendo, o protagonista tá no bairro nobre, né? E aí o pneu da bicicleta dele fura. E aí existem lanternas brancas, né? Que são exatamente policiais, mas parece que são seguranças, né? Uma coisa assim, parece que é uma coisa assim diferente, né? E aí leva ele para um lugar, né? Dos jogos, para essa ideia mesmo do reiniciar mesmo do corpo preto, de ir jogar o videogame, né? De dar essa arma como esse papel de luta mesmo, né? Dentro da obra. Essa estética de jogos, né? Do videogame. Esse sopro, né, nessa ideia da encruzilhada mesmo, né, entrecruzar dos tempos. Sempre quando a gente vai jogar, né, a gente tinha a mania de assoprar aquela fita mesmo para reiniciar o jogo mesmo, né, essa ideia de colocar e jogar esse jogo que é sobreviver dentro desses espaços mesmo, né. E dando essas fabulações, né, especulativas mesmo assim, dessa ideia mesmo do nomear, né, de a gente se nomear de outra forma, né? Também desse reconhecimento de tanto de ser preto, como essa ideia também de nomear os nossos corpos, né? Dessa ideia do batismo mesmo, ancestral do nosso ser mesmo, de ir à luta e reiniciar esses jogos mesmo, dos nossos corpos. Pode falar. Só para completar, antes da Ianca falar sobre as imagens, as fabulações especulativas são bem importantes também nos três filmes, porque os três filmes abordam questões bem similares tipo de corpos diaspóricos lidando com racismo, mas não só tipo, sobre isso, né? Tipo, e aborda de uma maneira que não tenta nem um pouco ser tipo real, tá no registro do real, que eu acho que a gente vai se apegando bastante em um cinema narrativo, em um cinema tipo mais comercial, acessar essas narrativas tipo sobre racismo a partir de uma ótica do real. E os filmes eles estão aí para hackear essa lógica também e oferecer tipo, fabulações mesmo sobre essa questão, né? O Cartuchos, ele utiliza toda uma lógica de videogame, estética e narrativa para falar sobre um personagem que está preso em um bairro nobre e está sem poder ir para casa, porque não tem ônibus, porque ele não tem carro, porque os amigos brancos dele tipo, não deram carona para ele. Então, o filme parte tipo, desse cenário para construir toda uma estética de jogos e uma narrativa
tipo, fantástica para falar sobre tantas questões de racismo nos bairros, né? Tipo, em bairros nobres que a gente sofre quando a gente está presente. E eu acho que os Lanternas Brancas estão muito nessa lógica, tipo, surreal também de encarar a polícia, de encarar tipo, a guarda municipal que sempre está perseguindo a gente nesses bairros, principalmente. Assim como tipo, esse encontro com esse personagem que guia o Cecil, que é o protagonista, né? Esse personagem que é quase um mago, né? Tipo, algo que vai guiando é o protagonista em uma jornada de herói que geralmente acontece em jogos também. Sempre tem algum personagem que auxilia o outro para concluir mesmo a narrativa. E o personagem, tipo, esse personagem à direita do Lucas, ele tá aí representando, tipo, exatamente esse personagem que já passou por isso, e ele tá aí para aconselhar o Cecil a, tipo, não só voltar para casa, no sentido de voltar para casa, tipo, onde ele pode dormir, mas voltar para casa no sentido espiritual, no sentido de identidade mesmo. Ianca, você quer comentar as imagens? Ou eu posso comentar também? Pode comentar, amigo. Tipo, são imagens retiradas do filme. O filme começa com esse mapa da cidade de Fortaleza e tipo sobre um bairro nobre específico. E é interessante que que esse mapa ele começa assim e tipo logo após ele fica inteiro vermelho, tipo marcando já uma zona de perigo também que o personagem vai enfrentar. Isso é bastante característico de jogos também. Tipo, nesse segundo frame aqui, o personagem ele tá segurando um controle de Super Nintendo também, que é bem popular, que foi bem popular na nossa época. Eu acho que é um filme também que dialoga bastante com a nossa infância de alguma forma e a forma como crianças negras que tiveram alguma condição social também é melhor, a gente tinha acesso a esses jogos. Eu acho que é importante também. Tipo, nesse frame de baixo à esquerda é a apresentação do personagem Cecil. Ele tá na encruzilhada, bem na encruzilhada, tipo sem camisa, e aqui tem uma ficha técnica dele falando do nome, idade, que é algo característico também dos jogos. E no frame à direita, aqui embaixo, é um frame dos Lanternas Brancas perseguindo o personagem, né? Tipo, eles também têm... Tipo, eles não mostram os rostos, tipo, se tiver desses personagens. Tipo, mostra só as mãos deles que estão sempre atrás de, tipo, capturar pessoas negras, né? Tipo, para passar. Você quer falar, amigo? Eu falo dessa parte. Como a gente tentou fazer essa encruzilhada também nesse triângulo, né? Essa aproximação também de preces precipitadas por Você que cartucho, faz, né? amigo. E junto também ao corpo de República que está mais na areia, né? Essa um pouco de distância entre eles também, que eu acho que também é bom a gente ressaltar isso para a continuação da apresentação. Você vai falar ou eu falo? Não, pode falar. Então, esse frame é um frame do finalzinho do Prece Precipitadas, onde tá os três personagens, tipo, nessa zona de sacrifício. A gente achou interessante utilizar esse frame para compor essa constelação. Tipo, por quê? Porque a constelação ela forma um triângulo, tipo, é uma forma geométrica bastante assertiva para a gente, para pensar essa constelação, porque ela não tem uma ordem específica, ela não tem um início, meio e fim definidos. A gente está também aqui, como tipo, o Gabriel e o Matheus falou, tipo, sobre as constelações fílmicas, a gente está tentando criar uma espécie de ficção também aqui, que não é sobre uma dita, tipo, linearidade, mas a partir de uma progressão que a gente acha interessante para abordar esse tema.
e aí o Prestes e o Cartuchos estariam mais próximos e nesse lugar do mar, exatamente porque eles visam muito mais é, um olhar pessimista, desculpa, um olhar otimista sobre futuros negros por vir. O Cartuchos, ele termina com a nomeação, tanto do personagem quanto uma nomeação de um novo mundo também, onde esses personagens possam existir. O Prestes, ele acaba um pouco mais pessimista nesse sentido, porque ele, vislumbra um devir negro do mundo, mas eles não chega, esse futuro negro, ele não chega, mas ele é vislumbrado de alguma forma. E o República, ele estaria bem mais na areia, né, nessa diagramação que a gente fez, porque ele é mais pessimista em relação aos outros, como as próprias personagens falam, o seu país é um sonho, mas o meu nunca existiu. E ele está nesse lugar de não existência também, um lugar de pessimismo que a gente não pode acordar desse sonho, porque essa é a realidade do Brasil, que a gente enfrenta há 500 anos. E é até interessante também que essa personagem do Cartuchos esteja virada de costa para os outros, porque eu acho que o filme da Grace está nesse lugar mesmo de pessimismo, de abordar de frente tanto a questão da pandemia, que afetou muito mais pessoas negras, quanto a história do Brasil em geral, né? Então a gente vai traçar a constelação a partir dessa relação de pessimismo em relação ao futuro, até uma posição de otimismo, que é a nomeação de Cartuchos, né? Bom, fala, amigo. Você vai falar alguma coisa? Não? Tá. Não, amiga. Pode apresentar. Falando um pouco de tempo, também você pode falar, tá, amigo? Qualquer coisa. Pode entrar aí para falar. Sobre tempo, a gente traz muito essa ideia dessa ideia do futuro ancestral, né? Como o Lan falou, entre o Cartucho e o Prestes, né? Essa ideia do nomear dentro desse processo também sobre um futuro também diaspórico, né? Sobre essa miscigenação das histórias, esse entrecruzar também, que é super importante em Prestes, quando o Breno encontra lá os personagens, né? Que eu esqueci o nome deles, os dois lá, acabei esquecendo. Se o Luan lembrar e falar para mim, seria massa. Zuri e Akin. Massa. E aqui, isso. Zuri e Akin, então, muito também essa ideia também do tempo, assim, são tempos diferentes, como a gente estava retratando já no começo, assim. Em Cartucho, é um tempo totalmente diferente, essa ideia da ideia do videogame, né? Essa entrada dentro desse processo mesmo assim. Então, é uma perca também de uma temporalidade desses espaços também, do corpo preto, dentro dessa ideia também, desse entrar, né? Dentro da TV também. É um tempo totalmente diferente de reiniciar mesmo esses corpos. E aqui a gente pode ver, né, com essa ideia mesmo do corpo preto entrando dentro dessa TV para ser um jogador dentro desse processo mesmo do seu corpo. E em Prestes, essa confusão, né, esse ônibus que está chegando, e aí tem essa confusão de tempo, assim, essa viagem mesmo de tempo para a entrada desse lugar também, que eu acho super importante retratar isso, que sempre a gente pode ver uma viagem de tempo entre esses elencar, né, de Prestes, Cartucho mesmo, e de querer mudança desse futuro, assim. Eu acredito muito que Prestes e Cartucho é um querer de uma mudança, assim, do corpo preto, e desses processos, dessas histórias mesmo. E como o Luan falou, em República, existe totalmente um pessimismo, assim, né? E ainda mais quando a outra Grace lá fora entra, isso aí só intensifica mesmo esse processo mesmo, assim, desses corpos, assim, de entender que é um lugar que não existe, assim, né? E já em Prestes, em Cartucho, é uma configuração, né? É reconfigurar um lugar diferente, assim.
E aí Prestes traz muito essa ideia mesmo, assim, de mudança de história mesmo, assim, né? E aí eles têm uma cena que ele pergunta isso, assim, né? Que ele mudou a história, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente. E aí eles estão sentados, acho que o Luan deve lembrar, na areia, e aí o Breno pergunta alguma coisa, ou é a Kim que pergunta, e aí tem muito essa ideia mesmo, assim, de eles serem os heróis mesmo, assim, desse processo, assim, né? Porque é um tempo que eles não sabem que tempo é, onde que eles estão, mas ele acredita que um dia eles vão voltar para casa, né? Ou não. E ali talvez seja a casa deles mesmo, desse processo. Se o Luan quiser falar mais alguma coisa? Não, só vou ressaltar aqui também que, tipo, você falou sobre também essa entrada, tipo, do protagonista de cartuchos na TV, e é interessante também destacar não só esses tempos que vão, tipo, se cruzando, tipo, nos filmes mesmo, o personagem do Brenner em Prestes, ele sai de um tempo que seria o real para ele tipo, e cai em um lugar que não tem uma marcação temporal, que é a zona de sacrifício. Então ele tipo, também tem um processo aí dele catalogar as próprias memórias, porque tipo, o tempo é tão incerto que ele acaba afetando a mente mesmo, afetando as memórias. E eu acho que essa questão do tempo está muito forte também. Tipo, eu acho que principalmente em, tipo, no República da Grace passou, porque aí tipo, tem uma questão também entre o tempo é, tipo, do filme e um tempo tipo, real, assim, que tipo, se intercruza, né? Que tem uma questão da metalinguagem também, que quando ela para de filmar e a câmera fica parada naquele quadro do olho, que olha para o fora de quadro, tipo, aquilo seria o tempo real que depois logo tipo, hackeado para um tempo do filme também. Então, a partir daquele momento, o filme ele já muda de posição e o que a gente esperava ver tipo de um tempo real, de um documentário, é forjado a partir de um confronto entre as duas personagens, né? Então tem essa questão do tempo ficcional e do tempo real também que o filme traz e que esse tempo tipo se cruza pela entrada dessa personagem, tipo que é bem importante mesmo. Sim. Tipo, pode passar, amigos. Passou. O corpo é o corpo tipo das três personagens principais, tipo nos filmes mesmo. Eles são corpos bastante, tipo, combativos de alguma forma, eu diria. Tipo, as performances deles são extremamente combativas, principalmente os de cartucho e o de Prestes, né? Tipo, tem esse frame à esquerda do Breno, é o protagonista de Prestes, cheio de sangue. Tipo, logo após uma cena em que ele enfrenta uma família branca em um tempo indeterminado. Então, é o corpo do Breno aí, ele tá, tipo, usando a violência contra a colonialidade. É um corpo que não se recusa mais ser tipo dobrado e castigado pela branquitude e tipo age em favor da causa negra mesmo. E é o personagem, eu esqueci o nome desse personagem, mas é o do ator Lucas. Tipo, é um personagem que está totalmente tipo, sendo o oposto do protagonista. Isso é interessante porque enquanto protagonista ele é muito calado e geralmente tipo, escuta tudo que dizem a ele. Tipo, esse personagem ele é muito mais combativo, tipo, nesse frame da direita, quando mãos brancas apontam para ele, tipo, ele responde com uma violência contra essas mãos. Então ele é um personagem que tipo, ele não aceita ser subjugado e ele faz isso com o corpo. Ele tipo, tem essa imposição dele com o corpo e é bem importante isso. E é o que o personagem do Cecil aprende também durante a jornada, que ele não pode ceder às violências da branquitude, né? Tipo, que ele tem que reagir de alguma forma. Tipo, se a Ianca puder passar o próximo slide, por favor. Em República, a Grace passou, ela atua basicamente sozinha, né? Só tem ela e a câmera, que é uma pessoa também.
e a performance dela é, tipo, incrível. A performance dela se dá toda a partir, tipo, das expressões corporais, do movimento dela, tipo, na mise-en-scène, tipo, pelo quadro mesmo, e principalmente pelo diálogo. E aí a gente encaixa, tipo, esse ato da oralidade também como ato corporal, porque ela fala diretamente com todo o corpo, né? Ela, tipo, a voz dela tipo, vai dando, tipo, vai criando ações para todo o corpo, e o tempo todo ela tá ou no telefone ou, ou no notebook, e esse corpo ele tá sempre em movimento, tá sempre agitado, tá sempre tipo se movendo pelo espaço, e é um corpo também que ele tipo é combativo, principalmente tipo em questão do duplo dela, tipo que aparece ao final do filme, tipo que ele é um corpo que ele entra em cena justamente para confrontar essa personagem que ainda está numa utopia de o Brasil ser um sonho. Então ele vai lá, e, tipo, esse corpo vai lá e diz que tipo, não é assim, que essa é a realidade dele já há muito tempo. Então é um corpo que vai confrontar tipo, essa personagem que não quer aceitar a própria realidade de alguma forma. Pode passar, Yanka. Certinho, mano. Sobre tecnologia, você quer falar, amigo? Eu falo, a gente para de falar junto também, não sei. Eu acho super importante você falar Ah, também, eu se posso falar, se você quiser falar só comigo. pra... Ah, eu posso falar. Pronto, De vai lá. boa. É a questão da tecnologia é bastante importante também nos três filmes, tipo, principalmente no Presses e no Cartuchos, que usam de vários elementos digitais e tipo, analógicos para criar uma narrativa mesmo. A primeira cena do Presses, por exemplo, o personagem, quando o personagem ele é tipo, transportado para esse limbo temporal, é transportado a partir de interferência de uma TV analógica. E, tipo, isso é importante também para a narrativa do Cartuchos, que se inicia a partir dessa questão dos mapas de videogame e do próprio personagem do Cecil, tipo, soprando o Super Nintendo nesse contato entre o sopro, tipo, humano, tipo, com a tecnologia, que eles fazem bastante. Isso daqui é outro frame que eles estão jogando também. E essa tecnologia, a partir do afrofuturismo também, visa tipo, são armas na real, tipo, é isso que são, tipo, são armas para buscar um futuro negro, tipo, esse controle de Super Nintendo, esse ato de soprar vida, é uma forma de assumir o controle da nossa própria existência e das nossas narrativas e reiniciar esse jogo, né? E reiniciar essa história também, para que a gente possa, tipo, construir um lugar que é nosso. Então, tipo, essas tecnologias em cartuchos, tipo, são uma arma, tipo, revolucionária mesmo para os personagens. Tipo, pode passar, amigo. Próxima imagem. Em Preces, tipo, depois, quando o personagem já chega na zona de sacrifício, a Azuri e a Kim também falam com ele para ele começar a registrar suas memórias, e a partir disso, o filme vai mostrando, tipo, vários aparatos, tipo, tecnológicos que, tipo, meio que são adaptados de coisas que a gente já usamos hoje em dia. Tipo, nesse frame à esquerda do filme, o Breno tá usando um gravador Tascam, um gravador bem básico que a gente usa no cinema, e aí ele adicionou tipo, tipo, essa interface de holograma, onde ele pode ouvir as memórias, e o filme o tempo todo vai tipo, readaptando essas tecnologias para a estética do filme. Eles usam a máquina de costura como um equipamento capaz de enviar cartas, tipo, entre tempos, e também utilizam outras tipo, tecnologias que não são digitais e nem e de certa forma também não analógicas, tipo, mas que são armas que eles usam para conseguir o futuro que eles desejam, né? Tipo, eles têm uma caixa que eles guardam um facão, uma garrafa de pioca e uma garrafinha de dendê e um espelho, tipo, que são coisas que eles conseguiram tipo, trazer
tipo, de outros tempos e que eles usam como uma arma de tecnologia para conseguir para conseguir recuperar o monopólio do futuro, como eles falam. Tipo, em República, a Grace Pastor ela passa quase o tempo todo interagindo tipo, com os personagens de fora, a partir do celular e um notebook. Isso é bem importante para o filme, até porque é um filme que já está inserido dentro do contexto da pandemia. Então, é o contexto que a gente mais utiliza hoje de tecnologia para se informar e para tipo, se comunicar com outras pessoas mesmo. E o filme utiliza tipo, essa tecnologia como uma arma também onde a Grace Passou ela pode tipo deslumbrar uma esperança de que o Brasil tipo possa ser um sonho pelo computador e pelo telefone que ela tem, tipo que ela recebe essa notícia. Então é bem importante assim para a narrativa mesmo, e até pela questão do diálogo, como ela está sempre dialogando com uma pessoa que não está em cena, tipo que não está na mise-en-scène, que não está em quadro, mas está em cena. é, tipo, é uma forma dela também tipo, diluir as informações que a gente precisa saber sem ser expositiva. Então, a partir dessa ligação, tipo, ela vai tipo, criando a narrativa do filme. Então, pode passar, Ianca. Viu, amigo? Só ressaltar uma coisa, amigo, rapidão. É que essa tecnologia aqui em cada um traz um pouco também dessa ideia de informações. Espera aí que eu vou carregar meu notebook, gente. Um pouco também dessa ideia de informações, né? Essa tecnologia, assim. Essa ideia de informar mesmo, assim. De guardar, tanto de guardar esses processos, como de informar esses corpos. Então, em territórios, em preces, a gente já começa o filme com esse redemoinho, né? Esse mapa em vermelho, assim, alertando perigo já. E aí, como o Luan falou, e aí o Breno tem essa ideia muito da TV, né? E aí ele já é dimensionado para esse lugar, esse território assim que delimita também, né? Esse aquilombamento e essa casa dos brancos, né? Que o Breno vai de certa forma entrar nesse processo também para reinventar essa história, né? Do povo preto assim. E aí tem muito esse processo de territorialidade mesmo desse lugar, desse perigo, ao mesmo tempo do se reinventar desses corpos mesmo, assim, não só do Breno, mas do Akin e da outra personagem também, que dentro desse processo. Você pode também falar, viu, amigo? De boaça, se você quiser falar alguma coisa a mais. Vocês conseguem me ouvir, gente? Acho que eu não tô ouvindo. Não ouvi quase nada do que você disse. Tá, amigo. Você não ouviu nada que eu falei? Eu não vi quase nada, tipo, travou o tempo todo. Massa, Mas aqui, então... Pra mim tá normal. também chegou. Ah, de boas. Eu falei, amigo, sobre essa ideia desse redemoinho, né? Desse mapa vermelho, mostrando essa ideia também de perigo desses corpos assim. E aí, quando o Breno, o personagem, é dimensionado para esse lugar também, né? Dessa ideia também do quilombo que tem ali. E essa ideia da casa também, da Casa dos Brancos, né? Que o Breno, de certa forma, é como um herói, né? Não herói, assim, mas como um reinventor, né? De um futuro, assim, dos negros, assim. Ele veio, de certa forma, para mudar esse futuro, assim, dos corpos pretos. E aí, em territórios aí a gente tem em Cartucho. Tipo, essa acho que, tipo, Fala, amigo. Pode falar. não. Tá. Tipo, pode continuar. Pronto. Eu ia falar pra gente seguir, mas eu esqueci que tinha outro slide, então pode, tipo, finalizar aí. Viu? E aí, em Cartucho, a gente tem essa ideia da rua, né? Que é um processo muito importante, assim. Em Cartucho e também em República. Que é esse lugar desses dois territórios, assim, né? De fora de casa e dentro de casa, né? Esse perigo também ultrapassa também esse lugar, tanto em República, essa delimitação mesmo, assim, desses corpos,
quanto em Cartucho, né? Onde o personagem, eles fogem, né? Estão jogando assim, e ele é colocado também como jogador, né? Você vai ter que jogar para conseguir sair desse processo mesmo, assim, do corpo preto, assim, desse perigo mesmo, assim, do corpo preto, nesses territórios, assim, que são territórios que de certa forma, elimina, né, nossos corpos mesmo, assim. Esse processo de rua é muito... Isso traz muito, de certa forma, muito medo para nossos corpos mesmo, assim. De lidar. Eu sinto muito medo, às vezes, mesmo, de rua, assim. Eu tenho muito medo, assim. E essa delimitação da casa e dos corpos mesmo, ainda estando em um bairro super nobre, né? Isso também, de certa forma, traz esse lugar também de delimitação mesmo, assim. E de ressignificação mesmo desses corpos mesmo, dentro desses espaços. Mas pode falar, amigo, que eu sei que você quer falar alguma coisa. Vai lá. Depois disso é só afrofuturismo. Não, amiga, eu ia falar pra gente já pular pro próximo, que a gente de boa. passou muito Então, tempo. você aí. E futuris. A última parte mesmo. Pronto, e tipo, para completar, a gente vai chegar, tipo, os três filmes eles desagam em perspectivas de futuro, tipo, seja do mais, tipo, pessimista, que é o República, até o mais otimista, que é o Cartuchos, passando pelo meio, que é o Prestes, e, e essas perspectivas de futuro estão muito ligadas a há movimentos estéticos e culturais negros, tanto o afro-surrealismo, que está mais ligado ao República, quanto o afrofuturismo, que está mais ligado ao Cartuchos e ao Prestes, que é uma reivindicação de um futuro negro, né? Tipo, de um lugar e de uma temporalidade que, tipo, que permita a existência plena de pessoas negras. Tipo, vocês estão me ouvindo de boa? Sim, amigo. Eu tô vendo de boa. Pode continuar. Ah, ok. Então, esse último olhar que a Grace passou faz tipo, em República é um olhar que meio que desmancha, que demonstra essa impossibilidade de futuro, né? Que esse olhar justamente do confrontamento é o lugar, tipo, esse olhar que dissipa toda tipo, a utopia que ela tipo, queria, de todo o sonho que ela imaginava que podia acordar. Esse olhar, ele tipo, demonstra que não existe escapatória para o Brasil, de certa forma. Eu acho que o filme está muito nesse lugar de o Brasil é um matadouro de gente negra e, infelizmente, não tem como a gente escapar. E eu acho que o filme está muito ligado ao afro, tipo, surrealismo, tipo, tanto na estética quanto no discurso, tipo, porque ele fala de um tempo muito do agora. Eu estou aqui também falando de futuro, mas acho que o filme está muito do tempo do tempo do agora mesmo. E tipo, esse tempo do agora mesmo, ele não tem nenhuma chance de tipo, vislumbrar o futuro para a gente. Então, acho que o filme é incrível exatamente por isso. Ele entende exatamente o lugar que ele tá, o tempo que ele tá, e que, tipo, diante desse tempo, diante dessas impossibilidades, tipo, não existe um futuro para a gente. E aí, a partir disso, a gente vai para o Preces, que já tipo, vislumbra um futuro, né? O personagem do Breno pergunta como a gente vai saber que ganhou, e a personagem da Zuri, se eu não me engano, fala que tipo, a gente vai ouvir as histórias, então tipo, é um filme que tipo, ele se propõe a vislumbrar o futuro, a pensar uma existência negra no futuro, mas que não chega de fato até lá. Tipo, é interessante aqui também destacar as cores tipo, que eles estão vestindo, né, que é amarelo, azul e vermelho, tipo, que são cores primárias, e tipo, cores que geram outras cores, então é interessante pensar nesse futuro também como um futuro ancestral, né? Tipo, eles de alguma forma são uma ancestralidade que vai tipo, organizar um futuro ainda por vir. E isso a gente chega até
é o Cartuchos aqui na direita, em cima, que é o personagem do ator Lucas Silveira, se não me engano, ator do Ceará, onde ele nomeia o Cecil como Macuro. Então, esse ato de nomear, esse ato de dar um nome que não seja do colonizador, é um ato de instituir, ao mesmo tempo, não só um novo nome, não só uma nova identidade, mas um novo mundo e um novo tempo, tipo, onde essa pessoa, onde essa identidade Makuro, ele possa ser exatamente quem ele tipo, sem precisar lidar com o racismo, sem precisar lidar com a violência. Então, é bem importante essa nomeação, porque a gente conhece as coisas pelo nome, então é importante esse lugar de se autonomear, porque a partir disso a gente pensa em outras possibilidades de existência mesmo. E antes de acabar, tipo, a Ianca quer falar alguma coisa? Não, amiga, eu não quero falar nada não, porque a gente já passou muito. Mas tá de boa. Antes de acabar, eu só vou falar uma frase que eu acho interessante, que é uma frase do Bruno Galindo, que é crítico e curador de cinema negro, e ele fala que o processo de voltar a ser pelas imagens é um paradoxal movimento de mover-se adiante. Eu acho que é muito do que esses filmes também estão aí, tipo fazendo, sabe? Tipo, esse movimento de vai e volta é um movimento que vai caminhando a gente adiante para um futuro, tipo, por vir mesmo. E pronto, acabamos. Bom, gente, obrigada pela apresentação de vocês, dos artigos. Eu queria mais comentar, fazer comentários do que perguntas, exatamente. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Assim. Primeiro, esse exercício da constelação fica uma apresentação, assim, um formato mini um pouco, do que a gente faz da nossa pretensão de fazer com a curadoria da mostra, né? Pegando temas em que a gente faz esse entrelaçamento aí dos filmes, né? Uma leitura, né? Com um recorte de leitura, né? Constelando os filmes, né? Da curadoria. Então, vocês dão essa apresentação assim, um mini formato, né, que é bem bacana, de várias coisas que vão se intercruzando aí, a partir de um olhar que vocês lançam, né, quando falam tanto da performance, que vocês fazem toda uma progressão na compreensão da performance, né, desse fenômeno, a partir desses três filmes. Então, a partir dessa escolha do corpo, identidade e performance, vocês observam uma série de elementos e de progressões que atravessam ali. Então, quando a gente escolhe um tema, corpo e identidade, para a edição da mostra, não é restritivo e limitador, né? Ele é um guia, mas que vai ser atravessado por uma série de questões outras, né? Que são importantes, né? Tão importantes quanto. E a escolha da encruzilhada também. Vocês falam de narrativas das encruzilhadas em tempo espiralar. Mas dali foram surgindo várias coisas. Questão do tempo, que já está aí no título, mas o corpo, a tecnologia, uma série de coisas que vão atravessando, né, nesse olhar também. Então, muito bom ver essa experiência assim, enxuta, né, dessas realizações desses artigos, algo que a gente propõe fazer maior com a mostra, de uma forma mais aberta, que o espectador tenha essa relação com os filmes, né? E uma outra questão é esse exercício que para mim é muito prazeroso ver vocês acabando experimentando várias atividades, disciplinas da universidade no mesmo exercício aí, né? Então, esse artigo não foi construído só no grupo de pesquisa, não foi construído dentro do grupo de pesquisa do PET, né? Vocês construíram em disciplina. E aí eu queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre isso, essa relação de vocês relacionarem um tema que a gente já estava pesquisando antes, né? Que era um tema aí da nossa
pesquisa anual do PET para a mostra, relacionar com outras coisas que vocês estão vendo na disciplina. E aí, eu não lembro exatamente o nome da disciplina, queria que vocês comentassem, mas também associa a análise fílmica, associa a crítica, associa outras disciplinas, né? Vocês conseguem experimentar as coisas que a gente vê, né, os aprendizados aí nessa pesquisa, extensão aqui, que o PET representa esse grande tripé, né, universitário. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre esse processo, relacionar a pesquisa com a disciplina, né? Como foi desenvolver isso na disciplina? A disciplina, ela tem aquele nome meio padrão de optativa, né? Mas era sobre curta-metragens brasileiros. E ao longo dela, a gente foi tendo esse contato, né? Sendo apresentado a filmes que eram trazidos pelas professoras, Angelita e Ana Rosa, e elas fizeram isso associado a esse método da constelação fílmica, né? Então toda a aula era primeiro a gente foi apresentado, né, ao método, e depois toda a aula foi uma constelação diferente, né, guiada por um eixo diferente. Então performance foi uma delas, território foi uma delas, e acho que todos nós, né, que estávamos no PET, vimos assim aproximações entre alguns textos que eram sugeridos para essa disciplina com o que a gente já vinha trabalhando no PET, né, ao longo do ano. Então, acho que foi um desenvolvimento natural assim, para a gente, de perceber essa questão do corpo, né, da identidade e da performance também, para construir os nossos artigos. Eu concordo com o Matheus, foi um movimento muito, tipo, gradual mesmo. Acho que, tipo, tudo que estava, tipo, nos cercando no momento, a gente foi, tipo, direcionando para os artigos mesmo. Dá para ver que, tipo, eu não sei se tinha outros artigos que falavam do corpo também, mas os nossos, eles são bem próximos, assim, em questão tipo, não de filmes, mas na questão da abordagem sobre os filmes também. E é interessante falar também que esse processo de constelação, como a Ana falou, tipo, ele tipo, puxa várias disciplinas e vários saberes juntos, né? Tem o processo de curadoria também que a gente fez para escolher os filmes, para tipo, ver em quais ordens a gente poderia montar mesmo esses filmes. É um pouco de programação também nessa questão de tipo, pensar os textos, né? Qual viria antes e qual viria depois. E a própria questão do tipo fazer crítico, né, que a gente teve que exercitar na hora de tipo trabalhar com esses filmes, né? E nisso foi bem importante as outras leituras que a gente também teve no PET para a gente ir buscar outras referências, porque as referências que tipo, as professoras da disciplina usavam eram referências muito comuns que a gente já tinha outro contato em outras disciplinas, então é um lugar muito comum assim de referência, e eu achei muito massa as referências que o Matheus trouxe e o Gabriel e a nossa própria referência também tipo da Leda Maria Martins, de trazer ela para falar dos filmes, porque a gente sabe também desse lugar comum que a universidade às vezes coloca a gente, né, de falar sobre as mesmas coisas a partir dos mesmos textos. Então é bom ter, tipo, é bom ter o contato do PET, porque a gente pode experimentar tipo outros textos, outras referências. Eu lembrei agora também de outra coisa que os nossas constelações se aproximam, é que a gente fala, acho que na maioria de filmes universitários, né?
que também é uma aproximação que a gente tem com o PET, né? Com todo o Cine Virada, né? A gente faz essa curadoria anual de filmes universitários do Nordeste. Assim, vocês foram buscar em outros lugares, a gente se manteve dentro da UFRB. Assim. E outra coisa que guiou bastante o nosso processo, como eu e o Gabriel, foi um texto da Cinética que questiona essa questão do cânone, né, que o Gabriel fala na apresentação também. E foi crucial para a gente utilizar o vídeo Leona Assassina Vingativa, que ele cita no texto também. E eu lembro que outra pessoa dessa disciplina também usa outro vídeo que também é citado nesse texto. Eu acho que ele foi influente para muitas pessoas. Né? Até porque, normalmente, o filme da Leona não seria considerado filme se não fosse esse texto. Foi uma coisa até que não lembro se foi a Angelita ou a Ana Rosa que comentou quando assistiram o filme, que ficaram se perguntando por que estava ali. E aí, depois de ver as referências, de ver o que a gente tinha escrito também, foi que meio que as peças foram se encaixando. Você quer comentar também, Ianca, alguma coisa? Eu ia falar isso que o Matheus colocou das linguagens, mas se você quiser falar, Ianca, primeiro. Não quero falar, não. Eu ia comentar isso da diversidade de linguagens, né? Além de tudo o que vocês trazem, né? De questionamento, de novas epistemologias, né? Como ele fala da encruzilhada, o Luan e a Ianca, mas também nas linguagens uma diversidade grande, assim, usando essa referência mais de internet, né? Do amadorismo, mas com influência da novela mexicana, como vocês falam. É um filme que é mais marcado na lógica da performance, né, como o filme do Juan, que é bem característico, né, quando a gente pensa na performance de uma forma, né, geral. Vocês mesmos colocam que é um conceito muito amplo, né, que pode ser considerado, ter uma abertura muito grande. Mas também essa linguagem do jogo, né, do filme do Nintendo. Então tem muitas linguagens aí nesses 6 filmes, linguagens diferentes que dão um pouco desse universo que a gente busca nas nossas conversas internas, né, do PET para a curadoria, e principalmente para esse público, para o público infantil, juvenil, essa ambiguidade aí nessas fronteiras do que é vídeo para a internet, o que é cinema, o que é filme. Então, muito bacana ter essa mistura. E aí eu penso que o próprio campo Cinema e Educação é, de certa maneira, um entre-lugar aí, um pouco dessa encruzilhada, né, que vocês trazem. Essa encruzilhada entendo muito como esse entre-lugar combatendo essa lógica binária, né, que a gente estava acostumado, essa lógica ocidental, né, do binarismo, da dualidade. Traz muito forte o tempo cíclico, né, de outras epistemologias, né, indígena também, isso é muito forte. Mas o próprio campo, então, cinema e educação tem um pouco isso, nem lá nem cá, essa relação de quantas vezes cinema e educação é meio preterido porque, não, isso daí é educação, não, isso daí é cultura, quando está falando de educação, né, isso aí é outra área. E então a gente fica nesse combate eterno aí desse dualismo, buscando circular, né, nesses dois campos e provocando um novo olhar, né, provocando um novo posicionamento diante disso. E me deu muita vontade da gente pesquisar, inclusive, daqui próximo, né, texto, por exemplo, tem o livro Pedagogia da Encruzilhada, né, do Luiz Rufino. Então, talvez a gente fazer essa relação com o cinema fosse bacana. E aí,
Na verdade, então, não pensei muito em perguntas, era mais esses comentários que eu fico muito feliz de ver como que vocês vão desenvolvendo e relacionando esses. O currículo da universidade é tão compartimentado ainda, né? A gente busca sempre integrar, buscando trabalhos interdisciplinares, mas nesses projetos, nesses momentos, a gente vê isso mais claramente, de vocês relacionando diferentes saberes, né? E essas ligações é muito bom de ver. Também o último comentário que eu pensei aqui em fazer é em relação a uma mesa que fala, né, de uma temática que o espectador, né, pode se questionar, então, na mostra infanto-juvenil, né, uma mesa com abordagem densa, né, como essa, trazendo referenciais em filmes que normalmente não são vistos, né, trabalhos vistos numa mostra infanto-juvenil. Mas eu ainda reforço a, as contradições que a gente vive, né, de ser um país que, ao mesmo tempo, é um dos que mais mata jovens, especialmente jovens negros, né, no mundo, ao mesmo tempo em que vemos um retrocesso, né, um conservadorismo na educação, tanto das crianças quanto dos jovens, muito grande. Então, essa mesa eu acho que marca isso também, né? Esse é o nosso espaço também, né? A nossa juventude gera muita discussão, discussões densas e atravessadas por violência, violência desses corpos, né? Então, mais só um momento assim de reafirmar, né? Esse espaço de discutir, porque além de cinema e educação estar um pouco assim, né? Dentro dessa lógica binária, essa relação com a infância também, né? Então é difícil esse espaço, né, de uma reflexão maior sobre a produção para esse público, mas estamos aí na pesquisa, pesquisando, aprendendo, né, a como desenvolver um olhar para essa produção. Vocês gostariam de fazer pergunta um para o outro? Só queria comunicar que a bateria da minha câmera morreu. E, na verdade, a gente já está com um bom tempo, né, de conversa. Vocês querem fazer considerações finais? Não, eu estava pensando, né, com essas coisas das referências que a gente tem ocidentais e tal, muito atravessadas por esse cristianismo e tal, e a coisa do tempo espiralar como, através desse prisma cristão, é muito associado a esse limbo, né, essa antessala de, um, de uma danação eterna. E como que esses filmes que vocês apresentam deslocam esse olhar para uma outra forma de experiência, de lidar com o tempo, né? Não necessariamente essa antecipação de alguma coisa horrível, assim. Com a exceção do República, mas ele é inserido dentro dessa constelação, acho que só reforça a questão de ser de ser uma forma de experienciar o tempo, né? Não necessariamente associada a um sentimento negativo, a um sentimento positivo, mas naquele momento era negativo. Não, eu concordo um pouco com o Matheus nessa questão também de que não necessariamente um tempo vai ser tipo melhor ou pior, até porque a questão do tempo espiralar também é tirar tipo, as dualidades, né? Tirar tipo, o binarismo, porque o tempo linear ele está sempre em uma ordem crescente, de tipo presente, passado e futuro, e só existe isso. E o tempo espiralar está na lógica de tudo existe ao mesmo tempo, então, tipo, também não quer dizer que é ruim. A questão que coloca em relação ao tempo linear é que as pessoas negras foram obrigadas a experienciar o tempo linear, tipo, pela imposição do colonialismo, sabe? Tipo, exatamente, tipo, a Europa tinha uma forma de experienciar o tempo e outras, tipo, e outras culturas, outras etnias tinham outras formas de experienciar o seu tempo. A violência acontece quando você impõe
tipo, essa forma de ver o tempo no outro, sabe? E, tipo, é isso, não existe, tipo, bom ou ruim, mas, tipo, como as pessoas, tipo, vivenciam mesmo esses tempos, sabe? Ótimo. E aí tá quase uma sugestão, uma possibilidade aí do próximo tema, a gente trabalhar com a questão do tempo, pode ser um, né? E é engraçado como as coisas, os temas vão se sedimentando também, que a primeira manduca foi a relação dos pais, né? Entre pais, mães, filhos, filhas. A segunda manduca falando de território, né? Espaço, né? Nessa relação que as crianças e jovens têm. E agora corpo e identidade. Mas quando a gente para pesquisar, estudar, constelar filmes, né, com olhar para corpo e identidade, vem sedimentado o nosso olhar de território, a relação parental, que aparece mais nos filmes, né, do artigo do Gabriel Mateus. O território já aparece bastante no artigo da Ianca com Luan. Então, é bacana que as coisas vão sedimentando, né? Então, eu agradeço imensamente aí essa oportunidade de estar aqui mediando. Era para ser também aqui a mediação da Ivanessa. Mas é uma oportunidade, então, da gente conhecer o trabalho que vocês estão fazendo, misturando com outras disciplinas, partilhar esse conhecimento, né, como o pessoal que está acompanhando a Manduca. Alguém quer fazer consideração final? Última palavrinha? Né? Eu queria agradecer, né, pelo convite mesmo, para a gente apresentar esse artigo para essa mesa, assim. E falar assim, um pouco também que essa busca muito da gente, a minha de Luan, também parte também desse nosso corpo também, né? Esse tempo também parte das nossas ansiedades, né? No que a gente quer mesmo, assim. E também o que o PET também traz, assim. A gente tem a oportunidade de levar o que a gente quer investigar também a partir dessa ideia também de corpo. E não, eu só queria ressaltar isso mesmo, assim. A importância da gente tratar também essa ideia do nosso corpo dentro desse processo do PET mesmo. E gratidão a todo mundo aqui. Obrigadão. Obrigado, gente. Foi uma experiência legal, mesmo que seja sempre tenso apresentar um trabalho assim publicamente, mas foi bem legal. Sim, eu agradeço também. Eu acho que poderia ser de sugestão aqui, de deixar os artigos também para leitura. Tipo, não sei onde vai estar, tipo, esse vídeo, mas pode deixar na descrição a leitura dos artigos, acho que seria interessante também. E, tipo, obrigado pela escuta. Eu pensei em Agradecer colocar... também, todo mundo agradecer. Queria dizer só obrigado. Eu ia sugerir isso, falar dos artigos e, inclusive, dos filmes que estão abertos, né? Sugestão que possam acompanhar. Bom, o Luan, quando começou a fala dele, falou dessa importância da universidade pública para essa experimentação e investigação de outras epistemologias, de uma reflexão sobre o campo do cinema, ampliar essa reflexão, né, para outras formas de ver, de se trabalhar, de se interagir. E então só reforço isso, a oportunidade da gente estar fazendo essa mostra, né, mesmo sem recursos econômicos, mas cheio de recursos humanos aqui, dispostos a construir algo bacana. Então, é isso. Obrigada.